Muito boa tarde. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, os serviços da primeira comissão e, muito particularmente, cumprimento a primeira subscritora desta petição número 209, Mariana Fernandes. É uma petição cujo título é "Solicitam a atribuição da natureza de crime público à partilha não consentida de conteúdos sexuais". Estamos aqui para ouvir e debater o conteúdo desta petição e, portanto, daria de imediato a palavra à senhora doutora Mariana Fernandes, primeira subscritora da petição, que penso que está connosco através do Skype. Exatamente. Muito obrigada, excelentíssima Presidente, excelentíssimos deputados. O surgimento das novas tecnologias digitais e das redes sociais vieram mudar radicalmente a forma como interagimos uns com os outros, tendo criado novos padrões comportamentais e sociais e, consequentemente, proporcionado o aparecimento de novos crimes, que têm obrigado a atualizações da legislação e à criação de novos procedimentos nas forças policiais. Dentro dos crimes da era digital, encontra-se o crime da distribuição de imagens ou vídeos de uma pessoa em estado de nudez ou seminudez ou em contexto de intimidade sexual a terceiros ou em plataformas online sem o consentimento da mesma, vulgarmente definido como partilha de pornografia de forma não consentida. O uso do termo pornografia serve para caracterizar o caráter sexual destas imagens e vídeos que são partilhados de forma consentida entre casal, prática saudável de viver a sexualidade, mas são depois divulgados a terceiros, a plataformas de redes sociais ou em sites pornográficos de forma não consentida por parte do agressor, causando danos irreversíveis às vítimas. Faço aqui a distinção para com a criação intencional de material pornográfico para adultos, cujos atores desejam e consentem a sua distribuição. A partilha de imagens e vídeos de caráter sexual de forma não consentida é muitas vezes acompanhada pelos detalhes de identificação da vítima, como nome completo, perfis de redes sociais, morada, número de telefone e e-mail, sendo por vezes enviada diretamente a familiares e colegas de trabalho. As vítimas são maioritariamente mulheres e os agressores são, na sua maioria, homens. Obrigada. Estava só a verificar se me conseguiam ouvir. Estamos a ouvi-la muito bem, sim. Muito obrigada. O principal contexto deste crime é a pornografia de vingança, que se trata da troca consentida de fotografias ou vídeos íntimos entre um casal no decurso de uma relação e da sua divulgação de forma não consentida a terceiros, a plataformas de redes sociais ou sites pornográficos após o término da relação, com o objetivo de denegrir e provocar danos à vítima. Infelizmente, este crime é cada vez mais comum e atinge atualmente proporções dramáticas, havendo fotografias e vídeos a circular em grupos de redes sociais com milhares de utilizadores. Os agressores podem ter acesso a esses conteúdos sem ser por cedência voluntária, como acontece no caso de hacking, de Photoshop, abuso sexual, upskirting, que é o tirar fotografias por baixo de vestidos ou saias de mulher, extorsão, portanto, em que a vítima é ameaçada a facultar este tipo de conteúdo, senão tem determinadas consequências, ameaças, e registros de pessoas na praia, de pessoas no supermercado que se baixam, que têm um decote. Portanto, há toda uma panóplia de meios que os agressores utilizam para ter acesso a este tipo de conteúdos. O machismo, a indiferença ou desconhecimento das consequências deste crime para a vítima ajuda a que as pessoas que recebem este tipo de conteúdo o encaminhem para outros grupos, colaborando para o sucesso deste crime. A partir do momento que uma fotografia é colocada online, é bastante difícil removê-la completamente da internet, o que significa que o dano para as vítimas é contínuo e a longo prazo. Também é comum a vítima não saber que as suas fotografias estão a circular em grupos com milhares de utilizadores durante longos períodos de tempo. As consequências para as vítimas envolvem desde sentimentos de culpa, vergonha, desespero, paranoia, impotência, inibição da autonomia e expressão sexual e perda de liberdade, isolamento, humilhação,
perda de integridade, privacidade, dignidade pessoal, segurança, autoestima e valor pessoal, detrimento da saúde mental, com ansiedade, ataques de pânico, depressão, anorexia, bulimia, síndrome pós-traumático, tentativa de suicídio e, infelizmente, por vezes suicídio. Temos também a perda de trabalho, a dificuldade em arranjar novo parceiro romântico, o assédio online e offline, e neste caso tenho um exemplo muito concreto, que foi o caso do vídeo que andou a circular de uma jovem e dois jovens no comboio da CP, em que, para vermos a discrepância de tratamento, portanto, a vítima, neste caso é um contexto diferente, mas o julgamento foi muito mais para a mulher e até na vida real, portanto, offline, a mãe e a tia da rapariga sofreram assédio. A necessidade de mudar de escola, morada ou país. O papel da prevenção junto dos jovens é sem dúvida importante. É urgente envolver na educação sexual dos nossos jovens os conceitos de consentimento, por um lado, e de precaução nesta era digital pelo outro. Mas tal como não culpabilizamos a vítima de violência doméstica por ter confiado no parceiro que escolheu, também não devemos culpabilizar a vítima deste crime por ter confiado no seu parceiro. Como em qualquer crime, o foco deve ser a proteção da vítima e não o julgamento. A troca de conteúdos íntimos entre o casal pode ser um ato bastante saudável, nomeadamente numa relação à distância. Por exemplo, o errado não é a troca consentida de fotografias íntimas. O que deve ser punido é a divulgação deste conteúdo a terceiros ou plataformas pelos motivos já mencionados. Este crime só funciona porque a sociedade condena a mulher como ser sexual e elogia o homem nas mesmas circunstâncias. Continuamos a ter a Galdéria e o Garanhão. O achincalhamento público da vítima convive com a impunidade do agressor. Em relação à legislação atual, a opinião que vos faço chegar destes 8.654 assinantes é que os artigos 109º da Devassa da Vida Privada, 109º da Devassa por meio de informática, 199º gravações e fotografias ilícitas e 197º a gravação não são suficientes face às consequências a longo prazo que a vítima sofre. Eu, enquanto terceira pessoa que recebe um conteúdo desta índole, devo ser possibilitada de efetuar queixa-crime de imediato, em vez de perder tempo a localizar a vítima, partilhando mais o assunto para o conseguir, para que esta o possa fazer e permitindo o contínuo desenrolar de um crime que poderia ser travado numa fase inicial, não alcançando as proporções que temos presenciado. O número de vítimas cresce e o impacto nas suas vidas é devastador. O movimento Não Partilhes, de apoio à vítima, recebe entre 5 a 10 queixas por semana. A maioria das vítimas não sabe que é vítima de um crime ou não quer efetuar queixa por medo de represálias do agressor. Se qualquer pessoa que receba este tipo de conteúdo danoso puder fazer queixa, o poder do agressor sobre a vítima diminui e promove-se um desencorajamento da prática deste crime. As redes sociais vão continuar a crescer e a fazer cada vez mais parte da nossa sociedade. A tomada de posição do Estado é urgente, não só para o presente, como para o futuro. É necessário que o Estado se mostre inequivocamente ao lado das vítimas. É a mensagem que as vítimas, os jovens e a sociedade precisam. Peço, em nome deste grupo de pessoas, que o crime de partilha de pornografia de forma não consentida tenha uma tipologia própria e seja elevado a crime público, tirando o peso da queixa-crime ser da exclusiva responsabilidade da vítima, que tantas vezes só se apercebe do problema tão tarde, e permitindo que qualquer pessoa a que este conteúdo danoso chegue possa fazer uma queixa-crime, tendo em vista uma sociedade mais justa, abolista de crimes sexuais e protetora da vítima. Muito obrigada a todos. Muito obrigada pela exposição que nos trouxe. Nós temos várias senhoras e senhores e vários senhores deputados interessados na petição e que intervirão de seguida. Permita-me apenas que transmita que existem sobre este assunto várias iniciativas legislativas e, portanto, há um consenso relativamente à necessidade de se tomarem algumas medidas neste âmbito. De qualquer maneira, daria de imediato a palavra à senhora deputada Márcia Pazos, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde, Mariana Franco Fernandes. Muito obrigada pela exposição que fez e por trazer os contributos, os válidos contributos que trouxe e que ajudam necessariamente à nossa reflexão. O Grupo Parlamentar do PSD está naturalmente interessado e empenhado em refletir sobre estas matérias. São matérias de uma sensibilidade enorme e aquilo que nos parece e que acaba por ser o reflexo desta petição e também da exposição que acabou de fazer é obviamente que estamos perante uma prática de um crime que é horrendo, é altamente censurável e, portanto, estamos naturalmente de acordo no que concerne a esta matéria, também como a agravação da pena que temos nos crimes desta natureza, mas tinha aqui algumas questões para refletir consigo sobre este assunto. E uma delas tem logo a ver com aquilo que a Mariana nos disse, de termos uma sociedade que condena a mulher, e eu gostava de facto, de refletir consigo e com todos, e esta é necessariamente uma reflexão que o PSD tem feito, é que este deverá ser um caminho, talvez um caminho que se impõe e muito mais importante, quiçá, acerca desta condenação pela própria sociedade. E, portanto, temos aqui uma situação de uma cultura que, como diz na petição, continua a culpabilizar gravemente a vítima, quando se calhar nós temos é que alterar esta forma de ver a vítima e se calhar não, temos mesmo que alterar esta forma de ver a vítima e a sociedade tem que percorrer aqui um caminho e tem que evoluir na forma como encara estas situações. Por outro lado, deixe-me apenas dizer-lhe o seguinte, naturalmente que aquilo que nos pedem merece reflexão, o que nos pedem é que este crime passe a ser público, há argumentos na vossa exposição que são argumentos pertinentes, não podemos desconsiderá-los, mas também devo dizer-lhe o seguinte, o facto de estarmos perante um crime particular, público ou semipúblico, tem, obviamente, diferenças e a função de um crime semipúblico é uma função muito precisa, ou seja, é de evitar que um processo penal, muitas vezes, seja instaurado e prossiga contra a própria vontade da vítima. E, portanto, são estes interesses que são interesses relacionados com a reserva da vida privada, que muitas vezes estão aqui em causa e, portanto, como é aqui o caso, e não existem muitas vezes razões de ordem pública que possam impor a um ofendido o início ou a continuação de um processo penal. E, portanto, é esta reflexão também que devemos fazer e que, naturalmente, os grupos parlamentares todos irão fazer, mas, como lhe digo, são pertinentes os argumentos que também aduziu e que necessariamente serão objeto da nossa melhor atenção. E era só. Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Muito obrigada, Sra. Deputada Márcia Pazes. Darei de seguida a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS. Muito obrigado, Sra. Coordenadora, e, enfim, cumprimentar a peticionária e aquilo que nos trouxe e aquilo que nos disse. Enfim, eu revejo-me basicamente naquilo que foi dito pela minha colega do Partido Social Democrata, porque, de facto, vamos lá ver, aquilo que estamos aqui a falar e aquilo que nos traz é uma matéria da maior importância, quer dizer, ou seja, é uma matéria que hoje em dia é cada vez mais grave e que tem muitas vezes as consequências graves que aqui referiu, não é? Quer dizer, portanto, toda esta realidade, inclusive toda esta realidade do ponto de vista digital, toda esta realidade muitas vezes associada até, enfim, em alguns casos, ao namoro, mas também a bullying, tudo isto é de uma grande preocupação, afeta obviamente muita gente, eu diria talvez em particular jovens, mas não só, como é evidente, até pela sua sensibilidade, e é uma matéria que deve ser vista e deve ser ponderada. Como disse a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho, existem iniciativas, o Parlamento estará atento a essa matéria. A única ponderação que teremos que fazer aqui
é se, de facto, qual a melhor forma de protegermos completamente o interesse das vítimas, como disse, e de melhor protegermos as vítimas. Porque, em algumas circunstâncias, a própria dinâmica de um processo judicial, que, em alguns casos, vamos imaginar, por hipótese, pode ser um processo judicial até mediatizável, pode ter um efeito negativo sobre a vítima que a própria pode não desejar. Eu acho que isso tem que ser ponderado, mas obviamente que concordando com aquilo que nos disse, com aquilo que nos trouxe, com a preocupação, que obviamente é uma preocupação fundamental de quem, como nós achamos que, enfim, aquilo que é da vida privada de cada um deve ser protegido, deve ser preservado e não pode ser usado contra essa pessoa para lhe causar dano psicológico, moral ou outro tipo de dano em nenhuma circunstância. E agradecer a petição e a iniciativa. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu pergunto se temos inscrições no Skype. Não temos e, portanto, eu muito sucintamente direi algo agora em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Partilhamos o entendimento já manifestado pela Sra. Deputada Márcia Paz e pelo Sr. Deputado Telmo Correia quanto à extrema gravidade destes crimes. Na verdade, atingem aquilo que de mais íntimo há nas nossas vidas e tem uma característica que é muito particular. Enfim, nós sabemos que existem crimes de execução permanente, como o sequestro, mas estes crimes têm um cariz diferente, porque são quase crimes perpétuos, que é uma categoria que a própria doutrina penal não conhece. E são crimes perpétuos porque, a partir do momento em que há essa disseminação não consentida de conteúdos íntimos, essas imagens perdurarão sem que a pessoa consiga apagá-las definitivamente da sua vida. E, portanto, estamos muito cientes de que este será, porventura, um dos poucos casos em que há uma manifesta desproporção da moldura penal prevista. A pena talvez seja escassa face às necessidades preventivas que estão em causa nestas condutas. Portanto, associamos-nos à preocupação que manifestou relativamente a esta criminalidade, mas partilhamos as dúvidas já suscitadas pelos senhores deputados relativamente às vantagens de tornar públicos estes crimes, porque, sobretudo nestes casos, é questionável, até sob o ponto de vista dos princípios, que nós imponhamos às vítimas a exposição que é inevitável dessas imagens no processo penal. Fala-se a esse propósito no direito que as vítimas têm a ser deixadas sozinhas, e com isso não queremos dizer o direito que não têm a que o Estado dê uma resposta quando elas a querem. Penso que todos estamos de acordo quanto à necessidade de todas as vítimas que querem uma resposta através do processo penal terem direito a elas. É essa a resposta, isso é pacífico. Estamos todos de acordo relativamente a isso. Agora, o problema põe-se relativamente às vítimas que não querem essa resposta, que não querem que o Ministério Público utilize as imagens cuja divulgação não foi consentida para uma acusação num processo penal e depois para uma revisitação numa audiência de julgamento em que há sujeição ao contraditório por parte da defesa do arguido. E, por isso, talvez precisemos de ser mais criativos na busca de respostas. Nós temos legislação recente que pretende garantir a erradicação de conteúdos ilícitos da internet. Sabemos que isso é difícil, mas será, porventura, uma resposta mais reparadora dos danos sofridos pelas vítimas. E, portanto, não excluindo a necessidade de aperfeiçoar a resposta do direito penal nos casos em que a vítima quer essa resposta, fiquei com a ideia de há relativamente a isso consenso, achamos que essa resposta deve ser aperfeiçoada, a resposta punitiva deve ser aperfeiçoada quando a vítima a deseja, mas ficamos também com a ideia de que precisamos de ser criativos na procura de outras respostas. De qualquer maneira, nesta sede, o objetivo é dar voz aos peticionários e não a nós e, portanto, devolvia-lhe a palavra para uma intervenção final. Muito obrigada e muito obrigada por todos os vossos comentários. Realmente queria responder à senhora deputada Márcia Passos
no ponto da questão da condenação a nível cultural, não é? Da própria sociedade, e acho que isso está envolvido na petição, mas requer muito mais um trabalho na educação sexual dos nossos jovens, da introdução de temas modernos que acabaram por vir com o aparecimento das redes sociais. E agora, sobre o segundo ponto, da questão de se a elevação a crime público é de facto a melhor maneira de tratar estes crimes, eu compreendo perfeitamente as implicações que esta consideração tem. A meu ver, neste caso específico deste crime, já é feita uma partilha tão pública e já existe tanta mediatização à volta de cada situação. Portanto, a privacidade das vítimas é muito pouca, e esta disseminação pública, neste caso, é completamente inútil, mas no caso da tipologia do crime, passa a ser algo útil, em que a vítima ela já sofreu todas as consequências da partilha pública. Portanto, nós estamos a elevar um patamar de exposição da privacidade da vítima. E volto a referir que muitas vezes a vítima desconhece que está a ser alvo deste tipo de crime. Portanto, a maneira, a meu ver, mais eficaz de diminuir este crime e de cortar numa fase mais prévia é se de facto as pessoas, porque isto já é um crime público, várias pessoas, milhares de pessoas são testemunhas de algo que está ali a acontecer, da devassa de uma vida que está ali a acontecer. Se uma dessas pessoas puder fazer queixa e puder sinalizar que esta pessoa, que este agressor poderá eventualmente continuar a fazer isto a várias mulheres durante a sua vida, penso que estamos a proteger não só as mulheres como um todo, como também esta mulher, porque lá está, este passo de tornar público não se adapta aqui, porque já é um crime público. E pronto, termino com estes comentários finais. Muito obrigada. Permita-me só que lhe dê conta daquele que será o procedimento subsequente. Incidirá agora sobre a petição e sobre esta audição um relatório, e a petição, porque tem bastante mais de 7.500 subscritores, será objeto de debate em plenário da Assembleia da República, provavelmente de forma conjunta com as várias iniciativas legislativas dedicadas precisamente à disseminação não consentida de conteúdos íntimos. E, portanto, será seguramente informada desse agendamento. Agradecemos muitíssimo o exercício de cidadania que promoveu e para o qual contribuiu. É sempre motivo para grande satisfação com o funcionamento da democracia quando recebemos petições com tantos subscritores e que são manifestamente a consequência de uma causa que espontaneamente um grupo de muitas pessoas abraça. Portanto, deixamos a manifestação da nossa gratidão e damos por encerrada esta audição, agradecendo também muito às senhoras e aos senhores deputados. Muito obrigada. Muito obrigada.